No direito, aprende-se que devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Essa verdade que orienta o direito, ela também serve de chave para a educação dos nossos filhos. Porque, embora todos partilhem da mesma natureza humana e todos eles precisem das mesmas bases de virtude, cada criança tem sua singularidade, seus talentos, seus desafios próprios. E o papel dos pais é justamente esse: unir a justiça, que trata todos com equidade, a sabedoria, que respeita a individualidade. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar e me baseio nos princípios da educação clássica no desenvolvimento desse trabalho. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar se devemos criar nossos filhos da mesma maneira, tudo igual, ou se devemos criar cada filho de uma forma diferente. Muitos pais já ouviram ou até disseram a famosa frase: filho é tudo igual. Mas será que basta educar todos os filhos exatamente da mesma forma? Será que a mesma regra, uma mesma linguagem e o mesmo jeito de lidar servem igualmente para todos? Ou será que cada filho precisa de uma atenção diferenciada, de acordo com as suas características pessoais? Geralmente, essa frase, filho é tudo igual, vem sempre acompanhada de histórias sobre birras, teimosias, disputas entre irmãos ou da dificuldade de educar crianças que parecem testar a paciência dos adultos de maneira bem parecidas. De fato, há algo em comum na natureza de toda criança. Todas precisam aprender, todas precisam ser formadas em virtude, todas precisam ser guiadas no caminho da maturidade. A primeira coisa que precisamos saber é que existe uma natureza humana universal. Em outras palavras, todos os filhos compartilham algo em comum. Nasceram frágeis, incompletos e necessitados de formação. O coração humano, seja menino ou seja menina, se é o filho mais velho ou o mais novo, tem uma sede profunda por verdade, bondade e beleza. Toda criança precisa ser ensinada a dominar as suas paixões e a cultivar virtudes. E isso é universal. Assim como nenhuma criança pode aprender a ler sem passar pelo alfabeto, nenhum ser humano ele pode se tornar verdadeiramente forte sem aprender as mesmas bases: respeito, obediência, disciplina, amor ao próximo, perseverança. Portanto, nesse sentido, sim, todo filho é igual. Todos precisam de limites, de afeto verdadeiro, de exemplos consistentes, de rotinas que cultivem ordem e de uma formação moral sólida. Porém, ao mesmo tempo, a educação clássica, ela também reconhece algo fundamental: cada pessoa é única. Mesmo criado dentro da mesma casa, sob os mesmos pais, terá uma combinação singular de temperamento, talentos, inclinações, desafios. Um pode ser naturalmente obediente e sensível. Outro filho pode ser questionador e resistente. Um filho pode ter facilidade em concentrar-se, enquanto o outro se distrai com qualquer detalhe. Um pode ser mais inclinado ao estudo, outro mais inclinado ao trabalho manual ou ao movimento. Aqui entra a sabedoria dos pais. Reconhecer que, embora todos os filhos precisem das mesmas verdades e virtudes, o caminho até elas pode variar. Para um filho de temperamento mais explosivo, um temperamento quente,
A paciência dos pais terá que ser mais trabalhada, com firmeza, mas também com calma. Já para um filho tímido, a coragem e a confiança, elas precisam ser estimuladas mais intencionalmente. Já para outro filho cheio de energia, talvez seja necessário oferecer mais responsabilidades físicas ou atividades que canalizem essa sua energia, essa sua força. Ou seja, o destino é o mesmo, formar um ser humano virtuoso. Mas o caminho pode precisar de ajuste. A formação dos pais pode ajudar nesse caminho. Um erro muito comum na educação é a comparação entre irmãos. Muitos pais, sem perceber, dizem frases como: "Por que você não é como seu irmão? Olha como sua irmã é estudiosa e você não." Essas comparações, ainda que não intencionais, podem ferir profundamente a autoestima da criança e gerar rivalidade entre irmãos. A educação clássica nos ensina a evitar esse tipo de abordagem, porque cada filho é chamado a desenvolver os seus dons, os seus talentos e a superar os seus desafios e as suas más inclinações pessoais. O papel dos pais não é nivelar todos pelo mesmo padrão, mas conduzir cada um ao máximo de sua capacidade, sem apagar sua individualidade. O que isso significa na prática? Que educar bem é um equilíbrio entre dois polos. De um lado, é tratar todos com a mesma justiça, com os mesmos princípios e segundo os mesmos valores. Isso significa que regras fundamentais não podem variar de acordo com o temperamento ou o humor daquele momento ou a simpatia por este ou aquele filho. A regra de não mentir, por exemplo, vale para todos os filhos igualmente. O respeito à autoridade dos pais também. O dever de colaborar em casa não deve depender do que a criança prefere. É uma obrigação. A verdade continua sendo verdade. A obediência continua sendo exigida de todos. Quando os pais aplicam princípios universais de forma firme e coerente, eles transmitem segurança e clareza. Os filhos aprendem que existem fundamentos inegociáveis que sustentam a vida da família e a própria formação moral. Essa constância é essencial, pois evita favoritismos, ressentimentos e instabilidade. Cada filho precisa sentir que, apesar de suas diferenças pessoais, existe uma base sólida. O outro polo da boa educação é adaptar os meios pedagógicos de acordo com a individualidade de cada filho. Embora os princípios sejam os mesmos, o caminho até eles pode variar conforme as necessidades e as inclinações pessoais de cada filho. Um filho que aprende melhor ouvindo pode precisar de mais diálogos e explicações. Outro mais prático pode assimilar melhor através de tarefas concretas e responsabilidades cotidianas. Da mesma forma, enquanto uma criança mais sensível pode ser corrigida com uma repreensão suave, porque já é o suficiente, ela já compreende o erro. Outra de temperamento mais resistente, digamos mais teimoso, talvez exija uma postura mais firme para reconhecer os limites. Essa adaptação não é injustiça, mas é uma verdadeira sabedoria. Significa oferecer a cada filho o que ele precisa para florescer, respeitando sua forma única de aprender e crescer, sem perder de vista o objetivo comum da formação em virtude. Essa é a beleza da educação clássica. Ela reconhece a universalidade da natureza humana, mas não nega a riqueza das diferenças individuais. Um bom exemplo para entender isso é o de um jardineiro.
sabe que todas as plantas, elas precisam para crescer sol, água e nutrientes. Mas ele também sabe que cada espécie tem as suas particularidades. Algumas florescem melhor na sombra. Outras precisam de poda mais frequente. Outras crescem devagar, mas com raízes profundas. Assim são os nossos filhos. Todos precisam dos mesmos elementos básicos: amor, disciplina, virtude, formação. Mas cada um florescerá de uma forma particular se os pais souberem respeitar e cultivar suas características. Então, afinal, filho é tudo igual? Sim e não. Sim, porque todos compartilham a mesma natureza humana e precisam das mesmas bases de formação moral e espiritual. Mas também não, porque cada filho é único. E cabe aos pais ajustar o caminho para que cada um alcance o seu melhor. E aqui eu aproveito para dizer que no próximo vídeo eu falarei sobre os 4 temperamentos na formação dos filhos. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreva no canal para não perder esse vídeo. Educar é uma arte de equilíbrio, firmeza sem rigidez, flexibilidade sem relativismo. É tratar com justiça, mas sem cair na armadilha das comparações. É amar igualmente, mas cuidar de modo personalizado. A educação clássica nos convida a enxergar nossos filhos como almas em formação. Cada um com sua beleza, com suas lutas e suas possibilidades. Cabe a nós, pais, sermos esses jardineiros atentos, cultivando a vida de cada filho para que floresça na plenitude de quem foi criado para ser. E você, pai e mãe, já parou para pensar em como seus filhos são diferentes entre si? E como ao mesmo tempo compartilham necessidades iguais de amor, disciplina e virtude? Essa reflexão, ela pode transformar a maneira como você olha para cada um deles. E, sobretudo, a forma como os educa. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana.